Estamos ao vivo. Hello, hello. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Enfim, sejam muito bem-vindos ao Pod Teacher. Estamos no episódio 8 e hoje a gente convidou a Mari para falar com a gente. A Mari que é muito importante, muito especial na rotina, né, que a gente tinha e na inauguração, fundação aqui da empresa, desde os primórdios, desde lá de trás. Então, Mari, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente. É uma honra receber você aqui. É uma honra para mim estar por aqui também, fazer parte do Pod Teacher, que é algo que eu acompanho quando eu estou trabalhando. Então, já é de praxe eu trabalhar e acompanhar o Pod Teacher, escutar as outras histórias e poder contar um pouquinho da minha também é super especial para mim. Falar da formação também, né, que é meu xodó. E você sabe como é que funciona aqui, né? A gente veio pra fofocar. A gente vai contar não só as partes boas, a gente vai contar também as partes ruins e as partes difíceis do trabalho de autônomo, que é o nosso maior objetivo. Você já assistiu, você já sabe como é que funciona. Mas Exatamente. normalmente você tá aqui assistindo, dessa vez você tá do lado de cá. Aí, já tem gente chegando. Oi, Renata, bom dia. Ó, Mari, a gente, como funciona aqui o Pod Teacher, né? Você já sabe, mas vamos rever para quem acabou de chegar. Aqui, a gente criou esse podcast justamente para contar o lado ruim da história que ninguém te conta. Porque todo mundo te mostra o palco no Instagram. Aqui a gente te conta como são os bastidores. Então, o nosso objetivo principal aqui é contar da trajetória mesmo, num ponto de vista de ser humano. Não só coisas bonitas, mas também dores e problemas que a gente teve, insegurança. E contar também como que a gente conseguiu fazer para chegar até aqui, os planos que a gente está, incentivar outros teachers a também correr atrás dos sonhos deles, apesar de parecer muito difícil às vezes. Então, vamos começar, Mari, contando um pouco da sua história. Como é que você começou a dar aula? Qual que é o seu background? E eu sei que sua área é outra. E o que foi que aconteceu aí na sua vida para você vir para esse lado de cá? A minha vida de teacher começou com a Elisa, né? Então, uma curiosidade bem legal. Em dezembro do ano passado, na verdade, em dezembro de 2021, em janeiro de 2022, eu conheci a Elisa e, na verdade, eu estava procurando oportunidades de renda, porque eu já era universitária, tinha acabado de virar maior de idade, mas eu já tinha noção de que eu não ia conseguir ficar no emprego CLT, porque a minha carga na faculdade ela é bem pesada e já era naquela época. Então, E você eu nem falei assim, estuda na mesma cidade que você mora, né? isso. Eu estudo numa cidade próxima, porque eu moro em Sergipe. Sergipe é assim, muito pequenininho. É o tamanho de uma cidade, praticamente. Então, de um canto para o outro. Mas esse deslocamento também conta. Por exemplo, questão de ter internet na faculdade é muito difícil também. E aí eu falei assim, não, eu quero procurar alguma coisa. A princípio, eu tinha pensado no inglês, porque eu já falava inglês naquela época. E eu aprendi sozinha também. Então, eu ficava assim naquela coisa de, vou fazer alguma coisa com o inglês, porque é o que eu me sinto mais segura. Pensei em ser intérprete. Foi a minha primeira opção. Mas aí eu tava explorando todas as opções e vi algumas coisas de intérprete. E nessa época apareceu um anúncio seu. E aí eu lembro... Dezembro de 2021 foi o lançamento que eu ia fazer em janeiro, né? Sim, teve o Digital Teachers. Eu só não lembro se era o terceiro, se era o quarto, não lembro qual foi. Mas aí eu vi um anúncio e era alguma coisa sobre quer começar a ensinar inglês sozinho, alguma coisa assim. Eu já falei, opa, é comigo. Aí eu me inscrevi. No primeiro dia de Digital Teachers, eu já abri meu Instagram, então foi Eu muito lembro que rápido. você não tinha e que você tava lá no chat conversando e eu, não, você tem que abrir, que isso? Sim, aí eu falei, não, eu vou abrir meu Instagram. Abri. Nesse mesmo dia eu já fiz o primeiro post, já coloquei biografia. E o Digital Teachers inteiro eu fui fazendo tudo. Então eu realmente prestei muita atenção. E apesar de fazer licenciatura, eu achava que ensinar depois da graduação seria uma coisa e ensinar durante a graduação era outra. Então a síndrome do impostor batia forte, porque eu falava assim, poxa, eu aprendi inglês sozinha, já não tinha nenhum certificado para dizer assim, olha, aprendi na escola tal. Sou muito nova, porque isso também é um gatilho, então eu sei que hoje em dia tem muitos teachers que têm mais experiência que você fica naquela coisa de, entre eu e uma pessoa, sei lá, 45 anos com 20 anos de experiência em escola, eu tô bem em desvantagem. Mas nem sempre é assim. E aí pensei nisso também, e a síndrome do impostor bateu forte, mas aí qual foi o meu compromisso? Falei bem assim, nesses 5 dias eu vou escutar tudo que essa mulher tá dizendo e eu vou botar em prática. Então, Na época era 7 ainda por cima. O curso gratuito tinha 7 dias nessa época. Eu lembro que tinha sábado, domingo ainda por cima. Era super, super cansativo pra mim, mas era muito, muito gostoso porque ele tinha, muito conteúdo, né? A única diferença que eu fiz pra esse último que eu fiz agora é que, por exemplo, na época que você entrou, era muito conteúdo, assim, como é que eu vou dizer? Denso. Hoje em dia eu paro pra olhar, eu fico pensando, como é que vocês entenderam aquilo tudo que eu falei? Mas era um conteúdo muito denso, era tipo assim, eu entregava o curso inteiro, eu ainda entrego, né? Mas eu entregava até coisa que é tão específica que chegava a ser difícil. E mesmo assim, você tava em todas as aulas, você fazia todas as tarefas, que eu já fazia tarefa na época, você tava em todos os negócios lá, eu não sei nem como que você aguentou. Foi. Era muito pesado, mas eu falei, não, eu vou. E eu tinha aula na faculdade até às 19 horas. Então, eu
lembro que a aula era 20 horas. Aí eu dava uma pausa de 1 hora, jantava, dava uma acordada e ia. Mas, assim, isso foi muito importante, porque uma coisa que eu defendo até hoje é que nenhum conhecimento, ele pode ficar só no campo teórico, ele tem que virar hábito. É isso que eu digo para os alunos da formação, é isso que eu digo para todo mundo, para os meus alunos também. Não adianta. Então, se eu queria dar um passo maior, eu tinha que arcar com o custo desse passo, que era estudar 1 hora a mais no dia, que era dar meu jeito de fazer a tarefinha, então tudo isso contava. E eu agradeço muito por eu ter começado pensando isso, porque foi o que fez a maior diferença até hoje. Então, é um compromisso que você assume com você, né? E depois você desfruta dos benefícios. Sabe o que eu tava pensando esses dias? Todo dia eu penso meus botões enquanto eu tomo banho, eu tava refletindo. Que eu converso muito com o pessoal que chegou por aqui e tal, que tá fazendo o curso. E eu tava prestando atenção nas histórias e lendo as tarefinhas. E muita gente colocou na tarefa várias coisas que quer, que é o que todo mundo quer, né? Liberdade financeira, liberdade geográfica e tal. Independência financeira, né? É uma palavra que o pessoal coloca muito. Mas aí eu coloquei. Aí, por exemplo, tem algo que te impede de assistir a aula? A pessoa, sim, esse horário eu não posso, vai ter que deixar gravado pra mim, mandar a tarefa pra mim, não sei o que pra mim, não sei o que, não. Às vezes eu penso, você e eu, que a gente veio de uma realidade de priorizar, a gente sabe priorizar porque a gente precisa priorizar, né? Eu, sempre que eu vejo isso, eu fico bem, sei lá, impressionada como as coisas são diferentes. Eu tava conversando com a Mari Bessa, aqui da equipe, né, que você conhece, e numa reunião que a gente teve segunda, ela e o Arne, e a gente tava falando de como é engraçado porque as pessoas têm uma realidade tão diferente da gente, que a gente olha e fica, como assim? E nessa época desse curso específico que foi o que você fez, o maior problema que eu tive foi que o pessoal reclamou muito, 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 que não queria assistir, porque nesse horário eles davam aula que não podia, eu não podia estar lá, e não sei o quê. E o pessoal que, igual você, estava em todas as aulas, estava fazendo tudo, aprendeu coisa pra caramba. Coisa que você não aprende nem em curso pago. Mas tiveram que pagar com o tempo. E, nossa, custou, né? Custou caro. Você resolveu pagar com o tempo, mas custou caro. Só que aí também faz muita diferença na nossa vida, né? Porque depois a gente tem esse conhecimento pra gente usar pra vida inteira. E é uma coisa que... Você comprou muito curso depois dessa época? Você chegou a comprar muitos cursos dessa mesma área? Pelas minhas contas, assim, de cabeça, eu sei que do ano passado para esse ano, eu gastei mais de R$ 1.000 em curso. Deve estar entre 1.000 e 1.300. Então você comprou bastante coisa relacionada ao trabalho. E você consegue dizer que, tipo, sei lá, tem algum desses cursos aí que você fez e dos cursos gratuitos que você fez, que você trocaria o investimento? Por exemplo, eu paguei em dinheiro, eu preferia ter pagado com o tempo. Esse eu paguei com o tempo, mas acho que valeu a pena porque eu não tinha dinheiro, eu não queria gastar dinheiro, foi melhor assim. E aí, o que você pensa? Eu paro pra pensar isso às vezes também, Sim. com meus botões. Eu acho a única coisa que eu acho que eu teria trocado, não é que eu não agradeço, eu sou muito grata por ter feito isso, por ter pago com o tempo, mas eu teria, se fosse hoje em dia, eu teria investido todo o meu dinheiro para aprender inglês com o professor. Então, Sério? eu aprendi sozinha, foi muito bom, adoro isso, acho que mudou muito minha vida, mas no próximo idioma eu vou aprender com o professor, porque eu levei aí entre 2 anos e meio a 3 anos para aprender sozinha do zero até o avançado, mas eu acho que o acompanhamento de um professor ele é essencial para você se manter ali motivado, porque é muito difícil você acompanhar o seu progresso, você dar conta de ser aquela pessoa que se levanta, e muitas vezes aquele processo é bem solitário, porque se você inventa, eu quero falar coreano porque eu quero ir para a Coreia, quem estuda coreano ao seu redor para poder te ajudar? Eu já senti um pouquinho disso com o inglês, por exemplo, porque os meus colegas que estudavam em escola, eles tinham aquele mundo deles, então tinha livro para eles seguirem, tinha a rotina de aula, não era uma coisa que se encaixava tanto comigo. Eu agradeço muito ter aprendido sozinha. Eu acho que isso me fez crescer como ser humano, como professora. E eu nunca cheguei... Uma coisa da minha realidade é que eu nunca cheguei e disse bem assim, o fulano, ele estuda em escola, ele é melhor do que eu. Nunca teve isso, não. Então, na minha cabeça, não foi uma coisa assim, coitada, não vou poder pagar pra isso. Não, eu falei bem assim, não posso, vou pra internet. Isso sempre foi muito uma coisa minha, uma coisa da minha família também, uma realidade nossa. Se você não pode ir, sei lá, ir pra um lugar de avião, você vai de ônibus. Se você não pode aprender uma coisa pagando o professor, ou se não tem um professor para isso, você vai procurar no YouTube. Sempre é uma coisa muito nossa. Então, eu acho que o investir tempo e dinheiro, eles são coisas igualmente importantes, porque às vezes o tempo te ensina coisas que uma pessoa específica não ensina. Então, como professora, por exemplo, eu ter vivido esse processo
processo sozinha, foi super importante porque eu sei exatamente quais são as dificuldades que uma pessoa enfrenta hoje com isso. Eu sei quais são os bônus. Então, hoje em dia, eu entendo. Eu falava bem assim, gente, se você puder pagar um professor, por que você não paga? Hoje eu entendo. Porque tem gente que prefere viver o processo no seu ritmo. Tem gente que, às vezes, tá cansado demais de ver o rosto. Às vezes, o estudo é aquele momento seu e o seu material para você refletir, pensar, fazer no seu tempo. Então, eu entendo uma coisa e outra. Mas no próximo idioma que eu estudar, eu vou, no mínimo, ter um produto de um professor para me ajudar. Então, é a única coisa. De resto, eu acho que o investimento de tempo e de dinheiro, ele foi mais do que compensado. Eu acho que eu penso isso também, porque né, eu já tentei estudar vários idiomas sozinhas, enfim, depois que eu fui fazer aula de fato. Mas para além disso, tem várias coisas que, em relação a tempo e dinheiro, que eu penso que, por exemplo, se eu tivesse tido a oportunidade do dinheiro antes, eu teria gastado antes, teria chegado mais rápido. Então é toda uma questão de botar na balança, né? Por exemplo, a Ju Briani, que você conhece, da Hive, ela é uma pessoa que sempre fala, o que eu puder pagar com dinheiro, eu prefiro. Porque ela também percebe que, por exemplo, meu Deus, economiza muita cabeça, né? Não é só o tempo, é cabeça, é energia, é foco que você pode colocar em outra coisa, é outra coisa que tá crescendo, porque você não tá gastando suas energias, enfim, tudo, os seus recursos com isso aqui. Então, tá aí uma coisa que é importante. Então, o segundo idioma, que é o espanhol, é? Ou não? Isso. Você tá estudando com professora? Não, eu decidi não estudar espanhol por enquanto. Eu tava até falando sobre isso ontem nos stories. Eu vi. Por causa do objetivo. Porque outra coisa que eu falo muito para todo mundo é a diferença entre meta e objetivo. Então, meta, por exemplo, sua meta é ser professor de idiomas e, sei lá, ter uma carga horária X na semana. Porque você tá atolado de aluno e você quer diminuir essa carga horária tal. Você tem vários objetivos de acordo com isso. Digamos que seu objetivo seja entrar na formação, por exemplo, lançar um infoproduto, determinar a minha agenda e tal, e outras coisas. Não dá para você querer abraçar o mundo todo de uma vez só, porque senão você se frustra. E aí eu fiz eu também sou de ficar pensando o tempo todo sobre essas coisas. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, peraí. Aí a Jordana foi, assim, o maior triplex da minha cabeça nessas últimas semanas. Porque eu tava doida pra entrar no curso dela. Eu acho muito barato. Eu acho que ela tá vendendo a muito menos do que ele realmente vale. E eu fiquei assim, poxa, dá vontade. Mas aí, eu tô vivendo a vida em função de um objetivo específico hoje em dia, que é terminar minha graduação. Apesar de eu ser doida pra fazer um mestrado na Espanha. Desde antes de entrar na faculdade, eu já era doida por isso. Então, eu passei pra Europa, mas decidi não ir porque eu queria ir no mestrado. E aí eu falei assim, nossa, eu queria muito falar espanhol hoje em dia. Eu sei que vai fazer total diferença. Até porque eu tenho muitos amigos que são hispânicos, então eu sou intermediária hoje, é muito legal falar com eles, às vezes eu sinto que eu aproveitaria mais certas coisas com eles, se eu falasse melhor, mas se eu tentar colocar esses dois objetivos no mesmo patamar, sendo que um é imediato e outro já é mais para o futuro, eu vou me sobrecarregar e vou me frustrar. Não, eu quero fazer uma pausa nisso que você falou. Sim. Gente, presta atenção no que ela acabou de falar. A Mariana é uma pessoa muito analítica, muito racional. Olha o que ela acabou de falar. Repete, por favor, Mari. Só essa parte dos dois objetivos aí. Se eu pegar dois objetivos, tem prazos diferentes, e eu quiser antecipar, talvez eu me frustre, porque eu não tô conseguindo dar conta de nenhum dos dois como eu deveria. Mas isso também é uma questão que a gente tem que pensar. Nossa, toda vez eu penso isso também. Porque, por exemplo, sabe o que eu percebo? Que as pessoas, elas estão muito apagadoras de incêndio, né? A gente apaga muito incêndio, porque quando, por exemplo, a gente tá fazendo uma transição de carreira, você trabalha numa escola e aí você vai trabalhar por conta própria. É uma transição de carreira, você tá mudando totalmente o que você faz. Então, toda transição de carreira exige muita coisa. Exige, nossa, ainda mais pra ser autônomo. Você tem que aprender muita coisa ao mesmo tempo. Só que, por exemplo, você transiciona, vamos supor que você trabalhava numa escola que você não gostou, e aí você vai, transiciona, começa a pegar seus alunos particulares. O seu primeiro desespero é arrumar aluno, porque você precisa, né, se bancar. Beleza. E aí você começa a arrumar os seus alunos. Só que o que acontece? Você vai dando certo, ou seja, vai atraindo aluno, monta a sua primeira turma, começa a entender de infoproduto, e aí, em vez de você aproveitar que tá dando certo e começar a planejar, né, o que você vai fazer, você continua, porque, não, já apaguei o incêndio, agora eu vou continuar aqui que tá confortável, ou já apaguei o incêndio, vou continuar apagando o incêndio. Mas aí, o que acontece? Eu penso muito isso, porque eu percebo que o pessoal, você tá desesperado, você pega aluno particular, e aí você pega o que tiver, porque você precisa do dinheiro, e aí você lota a sua agenda. Mas aí, Mariana, você com uma agenda lotada, cheia de coisa pra fazer, como é que você vai sair desse looping? Você vai entrar numa rodinha de hamster. Alguém
Alguém falou isso pra mim essa semana e eu parei pra pensar e falei, sim, é uma rodinha de hamster, porque você entra ali, tá lotada a sua agenda, você tá cobrando pouco, sei lá, você tá cobrando... Eu vi gente, falou pra mim essa semana, tá cobrando R$20. Você tá lotado com a agenda, socando aluno até não poder mais, R$20 que você tá cobrando. E, desculpa, mas quanto menos você cobra, mais difícil é o aluno que você tem de arrumar. Então, são aqueles alunos que matam a aula todo dia, não aparece nem te fala, depois ainda quer que você reponha, não faz tarefa, não tá nem aí, porque ele não dá valor à sua aula, ela custa R$20, R$20 é um lanche pra ele, então ele de fato não dá valor. E aí você tá cheio de aluno que não te valoriza, você tá cobrando pouco porque você acha que é isso que você precisa pra arrumar aluno. Mas como é que você sai disso? Como você sai disso, dessa roda de hamster, pra você caminhar pra uma coisa que você quer? E aí, eu também tava percebendo muito lendo as tarefinhas do curso gratuito que a gente fez agora, e o pessoal tá preso nessa fase da roda e não consegue ver o próximo passo. Eu chamei 3 das pessoas ali do grupo VIP pra conversar e eu mesma fiz um plano pra eles, plano de estudo assim em PDF, porque o que acontece, Mari? Uma coisa que eu tenho certeza que também bate pra você, mas uma coisa que me bate muito, que eu tenho, assim, plena consciência desde sempre antes de melhorar, piora. Tudo na vida. Tudo. E as pessoas não estão preparadas pra parte da piora. Porque elas não pararam pra pensar que essa parte vai vir antes. E aí, quando começa a piorar, o que elas fazem? Se desespera, sai correndo e volta pra onde tava. Só que aí você continua na roda pra sempre. A Ana falou aqui, ó, que você é sensata e que priorizar ainda é difícil pra ela. Ana, é muito isso que a gente tá falando agora. Tipo assim, não sei se vocês se identificam com o que eu tô falando, gente, mas assim, na minha casa, com a minha criação dos meus pais, sempre, desde que eu era assim, neném, o que eu aprendi foi, você não pode sacrificar o seu futuro em prol do seu presente. Ou você constrói os dois ao mesmo tempo, ou você prioriza o futuro, porque priorizar o presente é foda, lá na frente você vai passar aperto, desde criança. E o meu irmão já não foi criado assim, né, querida? Porque ele é mais novo, ele veio no tempo das vacas um pouco mais gordas, então meu irmão faz o quê? O que ele tiver, ele gasta. Ele tá nem aí pro dia de amanhã. Se o dia de amanhã vier, ele se vira amanhã. E eu sou desesperada com isso. Aí o que acontece? É muito engraçado ver nós dois, porque você vê nitidamente a diferença de pensamento que a gente tem. E o Lucas tá sempre apagando incêndio, o Lucas tá sempre preso na rodinha. O Lucas, ele chega e fala, pô, Elisa, eu não tenho dinheiro pra comprar o presente do dia dos namorados da minha namorada. Eu falo, caramba, você acabou de receber. Não, já gastei. Não, já não tenho mais, já tô pensando no próximo, isso me dá desespero. Aí eu quero saber de você, porque é o seguinte, você é alguém que eu sempre admirei por ter uma vibe muito parecida com a minha, nesse mesmo sentido de eu não sacrifico o meu futuro pelo meu presente. Eu penso no que eu tô fazendo lá na frente. De onde veio isso? É criação? Ou você que desenvolveu? Ou é influência? De onde que veio esse seu lado, assim, mais pensa no futuro? Criação. Então, minha mãe, ela é muito igual. Minha mãe, uma coisa que ela sempre diz, o apelido dela é General, né? Então, desde que eu era pequena, eu e minha irmã, nós crescemos com 1 ano e 4 meses de diferença. Então, já a cabeça é igual, né? E uma coisa que ela sempre dizia, ela é mais nova. Ah, tá. 1 ano e 4 meses mais nova. Então, quando eu tinha 7 meses, minha mãe descobriu que estava grávida dela. Aí, uma coisa que minha mãe sempre diz, e que todo mundo chama ela de General, sempre chamava ela de doida, ela dizia bem assim, eu posso ser doida, mas no dia que eu for embora, eu quero que você saiba se virar. Eu não quero que você sofra. Então, a gente sempre teve essa mentalidade direcionada para o futuro. E é muito aquela coisa do... Eu sempre digo isso, o efeito paracetamol, né? Porque eu não sei se você já tomou paracetamol, eu sou alérgica de pirona, e o paracetamol, ele tem uma coisa que é, se você for tomar ele quando você tiver com enxaqueca muito forte, você vai sofrer mais. Porque ele piora antes de melhorar. Então, a vida, ela é um eterno efeito paracetamol. Então, se você quer fazer alguma coisa de grandiosa na sua vida, você tem que começar a partir do momento que aquilo tá te incomodando. E você tem que reconhecer que tá te incomodando. Então, talvez... Quando tá te incomodando, querido, não vai começar a melhorar. Quando tá te incomodando, é aí que o bicho pega, porque é aí que vai piorar mesmo. Na verdade, você tem 2 opções, né, Mari? Tem 2 opções. Quando começou a incomodar, ou você corre dali, mas aí você volta pra onde estava, ou você enfrenta e vai sentir mais dor. Aí você escolhe. Eu sempre preferi sentir mais dor, porque eu prefiro sentir de uma vez, né? Eu falo, não, eu vou sentir de uma vez, depois é isso. Meu irmão que posterga muito. Mas, e a sua mãe, então, ela, desde pequena, ela já falava isso pra vocês? Já, desde pequena. Então, desde muito cedo. Aqui em casa, outra coisa que sempre falava, educação é investimento. Então, ela sempre fazia isso também. E ela sempre dizia, minha filha, disso pra pior. É sempre disso pra pior, depois melhora, depois você dorme, depois você aproveita o final de semana só pra sair, depois você faz isso. Então, aqui em casa sempre foi isso. Sempre foi dessa forma, era sempre pensando antes. Então, eu sempre fui aquela criança que dava valor
ao estudo. Claro que todo mundo tem o direito de viver e ser como é, né? Então, a gente, às vezes, também erra, a gente tem preguiça, a gente pensa no presente, a gente compra um delivery, compra alguma coisa. Eu não Isso é consigo passar a normal. vida inteira pensando no futuro, senão eu não vivo, né? Isso, você tem que viver o presente. Só que é você viver um presente do seu futuro. Então, é aquela coisa muito... Eu vi no Instagram dia desse uma frase que eu acho que resume bem, que é, o seu futuro, ele tá dentro da sua rotina de hoje. Então, se você quer alguma coisa no futuro, você tem que caminhar hoje em dia de acordo com isso, mesmo que seja pouco. E aí, voltando para aquela coisa de transição de carreira, o passo que você tem que fazer hoje para você desacumular a sua agenda é justamente no momento que você sente um incômodo, isso não vai melhorar. Se você não fechar a sua agenda e disser bem assim, poxa, eu tô muito cheio de aluno, eu não tô tendo qualidade no trabalho. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que você tá começando a sentir um incômodo porque tá cheio de aluno, na hora que incomodou, já haja de acordo com isso. Isso é uma coisa que eu aprendi muito trabalhando com a Elisa também. Então, vendo os casos de outros professores. Esse semestre aconteceu comigo. E falei bem assim, Jesus, eu tô com muito aluno particular pro meu tempo, pra minha carga horária que eu estipulei. Porque eu também tinha uma carga horária, eu sabia quantos alunos eu queria ter. Então, eu já sabia que quando chegasse nisso aí, eu tava legal. E eu falei assim, tá demais. Primeira coisa que eu fiz, fui fazer infoproduto. Então, fazendo também a publi, né? Eu fui assistir o Teacher IA. Então, eu falei assim, vou assistir isso aqui. Em 4 dias, assisti em 2. Fiz o produto. Pô, eu lembro que você tava frenética. Eu falei, gente, essa menina tá animada, o que ela tá fazendo? Fiz um lançamento express e vendi. E aos poucos eu vou fazendo, porque aí entra também na questão de esse incômodo, às vezes ele gera uma coisa muito além do que você imagina. Então, quando eu pensei que eu ia ser professora, eu pensava só em dar aula com aluno, tal, e aquela coisa do vou ensinar a pessoa que quer ir de um nível para o outro. Hoje em dia, com os infoprodutos, você tem um universo muito mais amplo de vender aquilo que você é, de certa forma, também. Porque eu não sou aula, eu não sou inglês. Eu sou as experiências que eu tive por causa do que eu ensino hoje. Eu sou a história resolvida da dor, né? Então, para mim, por exemplo, o inglês, eu sou muito vinculada à parte de diplomacia, porque eu sou voluntária na Embaixada dos Estados Unidos hoje em dia, no Brasil, e participei de muitos programas deles, algumas oportunidades, e assim, coisas que ressoavam para mim, que iam além do inglês, eram liderança, vontade de mudar minha comunidade, viagem, de certa forma, mas não viagem turística, mas viagem para conhecer outras culturas. Eu sempre fui uma pessoa de relações públicas, eu sempre gostei muito de conversar, de ouvir as outras pessoas. Quando eu percebi que isso estava expandindo para relações internacionais, isso foi uma porta que o inglês abriu, eu falei assim, nossa, isso aqui é uma coisa que eu também quero trazer para os meus alunos. Não adianta eu dizer bem assim, o inglês vai fazer você ser promovido, aquilo ali é uma realidade distante. Mas talvez seja uma coisa vai ser tão gostoso quando você entrar em um ambiente, você quiser conhecer a história da outra pessoa e você puder fazer isso. E aí eu percebi que os infoprodutos ajudam. Então, esse infoproduto, esse último que eu lancei, foi sobre networking profissional. Então, não é sobre você usar o inglês, só quando eu for avançado, quando eu for C1 ou C2, eu vou... Não, quando você for A2 ou B1, você já começa a fazer networking. Então, é uma experiência que trouxe para mim. Até aquelas coisas de metas SMART, SWOT, que a gente usa na formação, essas análises, elas são super importantes e vão para além da língua. Então, os infoprodutos, além das aulas particulares, eles são perfeitos porque você traz um pouquinho da sua experiência para agregar o idioma, para as coisas não andarem separadas. Então, de repente, você é uma pessoa que viajou muito, ou uma pessoa que aprendeu inglês sozinho, como eu, e sabe bem como é o processo, ou você é uma pessoa que vem de outra realidade, e aí toda essa sua realidade, ela se junta para trazer um diferencial no seu produto, no seu serviço, que eu acho que é incrível, porque ninguém mais vai poder vender tudo isso que você faz. Então, é uma parte que me apaixona também nos infoprodutos. E assim que começou a doer, eu já fiz isso e eu não me arrependo. Quando o incômodo tá grande demais, é porque a coisa já tá estourando, você já tá apagando incêndio. Ontem eu fui fazer uma reunião com uma pessoa, uma reunião importante com uma mentoria que eu tô, com uma pessoa de lá, e ela já começou a reunião falando assim, bom dia e tal, eu tenho um amigo que é professor de inglês e ele não quer, ele sabe que eu trabalho com isso, tipo, essa mulher já faturou 12 milhões, essa que tava na reunião comigo. E ela falou assim, e meu amigo, em vez de me pedir ajuda, de, enfim, né, fazer as coisas, ele não quer não, porque ele acha que ele não tem que ficar criando curso, que já tem muito concorrente, que não tem lugar para ele. E eu falei assim, realmente, né, as pessoas pensam isso, as pessoas, elas, não, eu não vou nem começar porque já tem um monte de gente lá dentro, mas ó, vou falar uma coisa pra você que tá me ouvindo agora, presta atenção, a gente sempre tende a achar que, já tem um monte de gente fazendo, então não tem por que eu fazer, já tem um monte de gente ali, não tem por que eu fazer, mas é exatamente o que a Mariana falou, existem nuances da sua vida que são muito diferentes, e se você fosse a mesma pessoa
que todos os outros, não tem por que você ter amigo, você ter namorado, você ter ninguém, porque já que você é tão comum assim, que não tem nada de interessante, por que alguém se interessaria por você em qualquer área da sua vida? Então pensa como o seu campo profissional, falando especificamente dos infoprodutos principalmente, né? Porque assim, na turma funciona, mas nos infoprodutos ainda mais. Você como comunicador, se você é interessante o suficiente para ter um amigo, porque você tem um amigo que divide algum interesse com você, esse amigo gosta do mesmo jogo que você, ou ele gosta de comer, de fazer comida e você também, ou ele gosta de, sei lá, ir à praia e você também. Se você tem pessoas que têm gostos parecidos com os seus, por que não ter pessoas que têm interesses parecidos com os seus e que elas vão querer estudar a mesma coisa que você ou da mesma forma que você fez? Eu vou explicar uma coisa para vocês que estão me ouvindo, porque eu acho que vocês não têm essa noção. Quando a gente é menor, a gente não tem acesso a esse backstage, a gente não tem noção nenhuma disso. Mas eu sei que vocês se comparam muito com gente grande, tipo Mário Vergara, me diz outro nome grande que eu nem sei. Smash Teacher sempre aparece nas pesquisas que eu faço. Quem mais? Smash Teacher, Mário Vergara. Tem aqueles gringos também, né? Que ensinam inglês. Aqueles gringos, aquele pessoal. Eu sei que vocês comparam muito e pensam assim, mas eu nunca vou ser eles. De fato você não vai, porque você não tem milhões para investir em anúncio igual eles têm. Mas, já parou para pensar o quanto são genéricos as coisas? Até que a Smash Teacher fala de inglês business, né? Paula Gabriela, isso também, da Fluence, né? Que, não sei, Fluence TV, eu acho. Fluency Academy, eu acho. Academy, aquele negócio. Simplesmente esse pessoal é muito bom no que eles fazem e eles foram os primeiros, de fato. Porém, eles, por atingir todo mundo, aquela frase que eu sempre falo, quem fala pra todo mundo não fala pra ninguém. Então, por eles atingirem todo mundo, eles não trazem algo tão da nuance deles, eles trazem coisas generalistas. E você, que tem vários gostos que são tão diferentes, pode atrair realmente a pessoa que é igualzinha a você. Isso é muito legal de infoprodutores pequenos. Quando a gente tá na formação, a Mari acabou de falar que ela percebeu que ela era a história resolvida. Lá na formação, a gente percebe, né? Os alunos sempre percebem que, igual a Luana, vou usar o exemplo da Luana. A Luana, ela é uma professora que ela é mãe e ela falava para mulheres que querem viajar, que querem ser autônomas, livres e tal. E aí você abria o Instagram dela e era um monte de foto dela como mãe, contando história para a filha, lendo para a filha, ensinando a filha a ser bilíngue. Não tem nada a ver com o que ela estava ensinando. E aí ela queria atrair mulheres que querem ser livres, viajar, enquanto ela estava em casa com a filha, cuidando da filha. E ela era, quando mais nova, a mulher livre que viajava e fazia tudo. Mas é que agora a nuance dela mudou. Ela é uma mãe que cuida muito bem da filha, que tá criando uma filha bilíngue e que tem todo o cuidado com aquela criança. Então já não tava conversando mais tanto assim. Ela tava querendo atrair uma persona que não era exatamente a persona que ela era naquele momento. Isso faz muita diferença. Então você que tá pensando, eu não sei se eu quero começar porque, sei lá, tem gente muito grande, não sei o quê. O seu diferencial é aquilo que eu falo também. A vantagem de ser pequeno é ser pequeno. O seu diferencial é que você é específico, é que você tem gostos que ninguém tem, é que você tem interesses. E as pessoas tendem a se achar não interessantes, né, Mari? Eu não sou interessante. Não tem nada de interessante na minha vida, eu sou comum. E, cara, você é interessante. Você tem que parar pra se olhar com mais profundidade. Se você se comparar, você não vai ser mesmo, não. Porque sempre tem alguém que viaja mais que você, que é mais bonito que você, que é mais chique que você, que tem mais dinheiro que você. Sempre tem, pelo amor de Deus. Você deve ser mais que eu em muitas coisas. Mas você não tem que se comparar, porque isso também é uma reflexão que eu acho que a gente devia trazer, Mari. Na internet, no Instagram, cada pessoa é conhecida pela coisa. Tipo, essa aqui faz viagem, essa aqui é rica, essa aqui fica na praia todo dia, essa aqui... E aí, o que a gente faz? A gente só vê uma parte de cada uma, que é a parte pela qual ela é conhecida, e a gente compara todas as nossas partes com todas as melhores partes das pessoas. Não é justo um negócio desse. Como que você vai virar para uma pessoa que é conhecida por viagem e falar, meu Deus, eu nunca vou viajar tanto quanto você? Claro que não, a vida dela é para isso. Minha mãe sempre falava isso. Quando eu falava bem de algum ator, alguma atriz, falava, nossa mãe, mas a Scarlett Johansson é bonita, né? Minha mãe falava, lógico, ela trabalha para isso, ela vive disso. E toda vez que ela falava isso, eu ficava assim, realmente. Então, a gente compara o nosso backstage com o palco de tanta gente, em tantas nuances, e é tão injusto, porque a gente tem muita coisa para trazer. E o Diego me fez uma pergunta, eu já vou passar a palavra para você, mas o Diego me fez uma pergunta que, menina, me deixou na saia justa. Foi ontem de manhã. Eu tava olhando uma concorrente aí que eu te falei, né? Que tava, enfim, ela virou o conteúdo para criticar meu conteúdo. Então eu posto uma coisa e ela posta uma coisa criticando, e eu posto outra e tal. E eu fiquei assim, gente, mas por que será que isso aconteceu? De onde que veio isso, essa raiva? Aí o Diego virou para mim e falou assim, Elisa, onde ela estaria se ela tivesse usado todo esse tempo
tempo que ela usa tomando conta do seu negócio, fazendo o dela. Eu falei, nossa, a Lia tá tão longe. Ela ia ser a melhor concorrente que eu tenho. Ela só não é porque ela não faz. E aí é isso que a gente tem que pensar. Às vezes a gente passa muito tempo se comparando, tanto tempo que a gente não consegue trabalhar no nosso. E você, como teve acesso aos alunos todos da formação, para quem não sabe, eu também não falei, a Mari Xisto, ela é monitora da formação, ela foi monitora integral até esse mês de junho, e agora, não, de maio, e agora em junho ela vai fazer os encontros ao vivo, que são os alvos, né? Que foi até a ideia dela mesma. Porém, não vai fazer o resto do acompanhamento. Isso vai ser feito por mim e pela Tamires. Mas ela tem acesso a todos os professores. E você consegue me dizer se é um padrão, assim, do pessoal que estuda e tudo mais, comparar com o outro e achar que ele não é relevante o suficiente, porque o outro é melhor? Todos. Aqui até a Absolutamente Milene todos. falou. Sim. As pessoas se conectam com pessoas. Pode ter outro professor dando aula de inglês para concurso militar, mas não explica que nem eu. Exatamente. E todos se comparam, isso é muito interessante. É por isso que eu acho legal da formação ser em grupo. Porque na hora que eu digo bem assim, poxa, fulano é maior que eu, o fulano em questão abre a boca e diz, tô com medo porque eu acho que eu não sou o suficiente, você fica, o fulano também tem medo. Você vê o outro como pessoa de verdade. E nesse caso da Luana, voltando para a história da Luana, que eu acho sensacional, ela tinha muito essa coisa de, eu sou mãe, e aí eu achava lindo como ela falava da filha dela, o respeito que ela tinha, então às vezes ela deixava de assistir, ela tava assistindo ela no meio, aí ela queria colo, e aí eu falava bem assim, nossa, que mãezona, porque a questão da maternidade, essa dor da maternidade que ela tinha, de querer ser respeitosa com a filha, ao mesmo tempo de trazer uma experiência diferente pra filha, isso era muito legal, então mesmo eu que não sou mãe, eu consegui me identificar. Agora você imagina uma mãe e um pai que tem um filho e sabe que no mundo de hoje ele sofreria muito menos se ele falasse inglês desde pequeno, só que não quer transformar isso numa quebra. Então, aquela coisa de, nossa, eu já trabalho tanto, tempo de qualidade que eu tenho com meu filho, eu vou ter que usar para ensinar ele, ou eu já tenho muito estresse no meu dia a dia, já tô penando um pouquinho para me ajustar à rotina de ser mãe. Será que eu quero mesmo trazer mais um problema para mim? E aí, A Luana falou isso no cafezinho, ela falou assim, eu não quero que a pessoa sinta que, além de ser mãe, ela tem que ser professora da filha. Falei, matou a pau, essa é a frase. A pessoa sente isso, né? Tipo, agora vai ter que virar professora. Porque pensa, alguém que não é professora, você tem que virar professora da sua filha para poder, né, garantir essa educação para ela, bilíngue e tal, que é o que você quer. Pô, uma carga muito grande. E aí a Luana não enxergava até então que a maior força que ela tinha era o que ela achava que era fraqueza, né? Exato. Mesmo sendo professora, porque, nossa, você ser professor de uma pessoa que você não tem vínculo é muito diferente de você ser professor do seu filho. Porque todo o afeto, o tempo de qualidade que você tem com seu filho, você vai direcionar em instrução. Você vai ter que ser todas as esferas do professor, você vai ter que cobrar, vai ter que ser chato, vai ter que brigar quando não fizer. E isso era muito essa questão. Depois que ela enxergou isso, ela virou única. Então, ninguém mais consegue trazer isso da forma que ela traz. Porque hoje em dia, a pauta da educação respeitosa, ela é muito importante, ela está sendo muito visibilizada, só que as pessoas também enxergam, poxa, eu queria que meu filho pudesse já começar falando inglês desde cedo, porque as pessoas hoje têm mais acesso à informação, elas sabem que é mais fácil você modular. Então, informação é interessante. Até mais ou menos os 12 anos, se você tiver uma criação bilíngue, o seu cérebro modula as duas línguas como nativas. Então, ao invés de você, por exemplo, a gente que só tem uma modalidade de fala até essa época, que vai aprender inglês depois, pra gente, o idioma nativo é o português, e o nosso cérebro usa o português de referência para o inglês. Então, você traduz. Se você aprender até mais ou menos aquela faixa dos 12 anos, as duas línguas são primárias para você. Eu aprendi as suas vivências, o seu subjetivo, ele tá programado nas duas línguas. Então, hoje em dia, essa informação é mais acessível para as pessoas, faz mais sentido do que antes, né? Então, por exemplo, eu tenho 20 anos. Na época que eu era criança, essa informação não fazia sentido para ninguém. As pessoas pensavam, não, qualquer momento da vida você pode falar inglês e ok. E pessoas que querem trazer essas vivências hoje, olham para a Luana e falam assim, nossa, é possível, sabe? E eu acho isso muito legal. Quando eu vi que ela mudou o nicho, eu fiquei muito feliz por ela, porque é uma verdade que ela vive, é uma coisa que muitos pais precisam também, é uma informação que não é tão clara. Então, mesmo eu não sendo mãe, por exemplo, eu já fiquei assim, nossa, que legal. Porque ela ensina inglês pra menina lendo a leitura dela, que já seria o tempo de qualidade com a filha, se transforma em um vínculo, conversando. Então, a menina tá tendo um desenvolvimento fenomenal da fala dela, de tudo, com o tempo de qualidade com a mãe. Então, acaba que até essa instrução que ela ia ter tem um coeficiente afetivo. Porque minha mãe lia para mim em inglês quando eu era bebê. Minha mãe conversava muito comigo quando eu era bebê. Nossa, qual é a memória que você tem da sua mãe? Todo dia, 8 da noite, a gente desligava tudo em casa, a TV e tudo, minha mãe lia para mim. Então, vê que fenomenal esse mundo que ela criou, né? Essa questão da comparação dos alunos da formação, todos se comparavam. Para
para o bem ou para o mal. Quando eu digo existe comparação para o bem no sentido de, poxa, admiro tanto fulano, porque fulano faz tantas coisas e eu já vi que a realidade... E tem a comparação para o mal, que é, porque o fulano, ele, sei lá, o fulano ele não ensina mais na particular. Ou o fulano só tem turmas. Ou o fulano tem um MacBook. O meu notebook eu tô querendo trocar já faz não sei quantos anos. Essa comparação é negativa. E se você... A comparação, a gente não vai abolir ela completamente, porque é natural. Todo mundo tem padrões. A gente usa os padrões para se guiar. Até para você conseguir pesquisar, né? Então, se você quer entender aonde o outro chegou, naturalmente você se compara para saber até que ponto ele esteve no mesmo lugar que você. Isso aí é natural e saudável. Só que se você se limitar pela sua comparação, acabou o jogo para você. Porque aí você deixa de ser capaz de qualquer coisa. É muito mindset. A coisa é você, sim, é você se comparar, ok, de uma forma saudável, mas você entender que seu processo é outro. Então, se a pessoa tá lá, tem um MacBook, beleza. Se é um sonho para você, se inspire nessa pessoa. Vá atrás do seu. Você não tem menos capacidade, você tem um caminho diferente. Mas o que for seu vai chegar em você de alguma forma. Se você lutar por isso. Não tem como. Ninguém se atrasa para o próprio destino. Não existe. Você não pode se atrasar para o próprio casamento. Você não pode se atrasar para a própria felicidade, porque é seu caminho. Não tem como. Cara, muito bonito isso que você falou. Eu concordo. Ninguém se atrasa para o próprio destino. Porque a gente fala muito, muito, muito isso na formação, que a gente não é concorrente. A gente é teacher friend. Por quê? Porque você não está concorrendo comigo, mesmo que você dê a mesma aula do mesmo nicho. A Lara, por exemplo, da Inner Traveler, e a Ju Argães, Inglês na Mala, falam exatamente da mesma coisa, no mesmo nicho, tem uns cursos muito parecidos, mesmo assim elas fazem collab. Por quê? Porque elas são diferentes. Elas são diferentes. E isso aí que você falou é muito relevante, porque a gente tem que pensar assim, gente. É engraçado, até engraçado pensar nisso, né? Quando você não teve essa experiência, mas quando a gente trabalha numa escola, existem recursos. Então, 10 canetas de quadro e nós temos 11 professores. Se 10 professores pegarem, um professor vai ficar sem. Ou, se todos ganharem, mas um acabar, vai acabar pegando o outro. Só que, gente, a gente tá falando aqui do mundo, a gente tá falando da internet, a gente tá falando de, assim, nível mundial. Nem 5% das pessoas brasileiras falam inglês. Vocês têm noção de que existe um infinito nicho que você nunca vai conseguir dar aula pra todo mundo que existe? Esse povo que a gente mencionou mais cedo, Mário Vergara, esqueci o nome da menina, Paula, Gabriela, não sei, a Smash Teacher. Não é Smash Teacher? Toda hora eu esqueço o nome. Acho que Smash Teacher é outra pessoa. Enfim, todo esse pessoal, eles não dão aula para o mundo inteiro. Sempre vai sobrar alguém. Só que enquanto você achar que porque o seu colega conseguiu, você não vai conseguir, não, ele já pegou todos os alunos disponíveis no mundo, aí não tem para mim mais. Cara, você vai se afundar demais. Tô te falando com um conselho aqui. Você vai se afundar na lama. Porque não é por esse caminho. Não é isso que você tá fazendo. Não é. E é uma coisa que eu reparo muito. A gente, igual a Mari falou, comparação é normal, a gente se compara. Só que é pra inspirar e falar, nossa, até lá dá pra chegar? Beleza, vou chegar também, interessante. Nossa, gostei, quero ir. O problema é você, mas ela chegou. Aí começar a justificar. Toma muito cuidado, presta atenção você que tá me ouvindo. Se algum dia você fizer isso sem querer, você para, percebe o que você fez, volta, analisa o que tá acontecendo. Quando você vê o colega chegando em algum lugar e você fala, mas pra ele é muito fácil, porque ele tem isso. Pra ele é muito fácil, porque ele tem aquilo. Mas pra ele, pera lá, não interessa de onde veio. A Lucila, é uma pessoa que... Ela entrou antes de você na formação ou depois? Ela entrou quando eu já era monitora. Então. Eu lembro que quando ela entrou, ela tava indignada comigo. Ela falou assim, não, porque você... Ela tinha até parado de me seguir. Eu acho que ela não parou de me seguir. Acho que ela só ficou brava comigo. Falou, você tá falando como se fosse fácil, porque eu tenho 2 filhos, você não tem filhos. Então você tem mais tempo do que eu, você tem mais facilidade do que eu. E eu falei assim, tá, Lu, eu entendo, eu concordo. A gente não partiu do mesmo lugar. A gente não partiu com os mesmos recursos. Mas se isso for suficiente para te impedir de chegar, então só quem já nasceu com todos os recursos vai chegar. Então Elon Musk é a única pessoa no planeta que vai ter alguma coisa na vida. Porque, cara, então assim, a gente realmente você tem que parar para pensar assim, que você não partiu do mesmo lugar que a pessoa, que você não tem os mesmos recursos que a pessoa, e sim, isso é injusto. Porém, isso definiu de onde você partiu, não vai definir para onde você vai chegar. Se você ficar usando isso aí como muleta para não ir para lugar nenhum, você vai ficar aí para sempre. Então, de fato, tem que fazer sua parte. E outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar também, quanto das coisas é responsabilidade nossa e quanto das coisas não é, né? Então, tudo o que couber somente a mim, eu vou fazer. Não quero nem saber, eu vou fazer. O que for mais assim, né, do destino, ele que faça, eu não vou me importar, porque não é
minha jurisdição. Mas não podemos nos fiar em um padrão de autoavaliação negativista. Melhor investir em si próprio continuamente, se lançar e observar os feedbacks. Perfeita colocação, Zane. Perfeita colocação. Então, uma coisa que eu sempre penso também e que a gente sempre tenta é trabalhar com os alunos da formação, né? Da gente ter uma comunidade muito boa que se ajuda. E quanto os que mais se ajudam, são os que mais vão adiante, né? São os que têm papo coach. Eu sei que a maioria não gosta, mas existe aquele livro que chama Mindset, da Carol Dweck, não sei nem falar o nome dela, e ela fala do mindset fixo e do mindset de crescimento. Eu tava lendo esse livro pro Diego esses dias e mencionando as pessoas que eu conheço que não adianta. Se você acredita que você é incapaz, se você tem certeza absoluta que você nunca vai conseguir, você não consegue. Eu posso te dar todos os recursos, eu posso te dar o caminho, eu posso te dar na sua mão, você não consegue, porque você não acredita. Mas se você entende exatamente como a Zane falou aqui, ó, que tudo que deu errado é simplesmente uma fase de observação, avaliação do feedback e continuação, aí sim você chega a algum lugar. Isso pra mim é uma coisa muito importante. É uma coisa que eu também sempre prezei muito, né? A gente prestar atenção. Eu vejo que a gente caminha para um lugar cada vez mais inclusivo, né? O mundo, ele tá cada vez melhor nesse sentido. Ainda tem muita injustiça, mas ele tá tentando ser inclusivo na linguagem, nas coisas que a gente puder fazer, políticas públicas que envolvam mais mulheres, minorias como um todo, né? Mas a gente dá uma vacilada às vezes quando a gente usa todas essas coisas como muleta, né? E até foi importante convidar você, porque você foi uma pessoa que eu lembro direitinho. Quando você tava lá no curso gratuito, eu ficava de olho, porque eu falava, essa menina é muito inteligente, ela faz todas as tarefas. Ela tá em tudo, ela é muito dedicada, ela é muito esforçada, ela faz até mais do que deveria, ela se oferece pra ajudar os colegas no chat. E eu vi, era um curso de graça, você tava lá, você tava ajudando. E eu ficava, gente, ela é muito boa. E quando eu precisei de uma monitora, eu não tive dúvidas que a primeira pessoa que eu pensei assim, instantaneamente, foi você. Eu falei, tem que ser ela, tem que ser aquela menina. E, cara, quantas pessoas a gente não tenta dar uma oportunidade, ou enfim, fazer algo e a própria pessoa não valoriza ou não corre atrás, né? Meu irmão sempre fala, ai, ninguém nunca me dá uma chance. E quando dá, ele não quer. Eu acho que a sorte encontra quem tá disposto pra ela. Eu acho que as boas oportunidades, elas chegam pra quem tá pronto, pra quem tá esperando, né? E o Diego falou uma frase essa semana que, acho que foi no último Pod Teacher, ou na última aula, que não é você ganhar a promoção pra se comportar como aquele cargo, é se comportar como aquele cargo pra sua promoção chegar. Isso é muito relevante. Eu queria saber um pouquinho dessa parte da sua história também, que quando você começou, você não tinha como entrar na formação, que eu lembro, lá atrás, e eu falei, não, mas você vai entrar como monitora, e aí você teve acesso a todos os cursos, todas as coisas, inclusive você fez, né, a maior parte dos materiais e tudo mais, e como que foi pra você a sensação de ter aquela oportunidade que você não teria de uma outra forma naquele momento? Gratidão, primeiro gratidão, porque você ser grato também pelas oportunidades que você tem é super importante. Isso que a Zane falou é muito importante, porque essa coisa até do feedback da Carol, vou encadear uma coisa com a outra. A Carol, ela fala de uma coisa neurocientífica, mais comportamental, para uma coisa que a ciência já estuda há muito tempo, que é o efeito placebo. O efeito placebo vai em tudo. Então, se você acreditar que a sua dor de cabeça melhora toda vez que você toma um chá específico, por mais que aquele chá não tenha nada comprovado que melhora, vai melhorar. E esse efeito placebo vai para tudo na nossa vida. Se você acredita de verdade que você se aprimorou, que você merece aquele investimento, e depois você faz e você acredita, nossa, melhorei, você realmente vai melhorar. Isso é muito importante. A sensação que eu tive foi muita gratidão, porque no curso gratuito eu já consegui me desenvolver muito, mas eu ia levar um tempão para conseguir desenvolver mais, para chegar até aqui. Foi um intervalo de 1 ano, eu passei de uma pessoa que nunca tinha tido nenhuma experiência de emprego, de trabalho, para uma pessoa que é professora, infoprodutora e que consegue levar uma vida que concilia as duas coisas. Eu sempre pensava, nossa, eu vou viver a faculdade e só isso, não vou ter mais nenhuma outra oportunidade. E aí, quando eu entrei, eu vi, não, eu vou conseguir colocar o meu trabalho de acordo com isso para viver as duas coisas ao mesmo tempo. Porque era uma coisa que eu queria. E aí, quando foram muitas oportunidades ao mesmo tempo que trabalhar com você, me trouxeram. E por isso também que eu sempre desenvolvia mais e mais. Eu nunca sentei e falei bem assim, poxa, eu vou começar o estágio, hoje eu vou dar só o mínimo do mínimo. Não, isso não existe. Eu posso dizer bem assim, nossa, hoje eu tô doente, então o que for mais criativo, o que exigir mais, eu vou fazer. Mas eu sempre fazia o meu melhor. E o melhor também vinha para mim. Então, o que eu aprendi de desenvolvimento
de material, de lidar com o aluno, de protocolo, foi muito mais do que eu poderia ter feito. Talvez até se eu pagasse, eu não teria essa experiência, porque eu não trabalharia com outras pessoas como eu trabalhei sendo monitora. Então, me enriqueceu demais, eu aprendi coisas que graduação nenhuma ensina, mestrado nenhum ensina, curso nenhum ensinaria, e fora a parte de aproveitar, assim, milhares de reais em cursos e poder olhar e ter um olhar também pedagógico, porque na posição de monitora eu tinha que assistir o curso como aluna e depois ter um olhar pedagógico sobre aquilo. Então, quando eu fiz o meu lançamento agora, eu já tinha toda essa bagagem, entender quais seriam os possíveis problemas e antecipar. E isso é muito importante. Toda vez que você se abre para fazer alguma coisa para ajudar o outro, papo de coach, mas que é muito verdade também. Toda vez que você se abre para uma oportunidade, sem esperar além, você recebe além, porque você se abre. Então, poxa, meu colega tá aqui no chat, tá tendo dificuldade com a coisa. Ao invés de você pensar que o seu colega sabe menos, o seu colega só não sabe mexer naquele chat. Aí depois ele vai lá, nossa, Mariana, obrigado porque você me ajudou e tal, e se conecta, e depois aquela pessoa vai e te ensina. E mesmo se não ensinar, não se preocupe. Se você dá o universo te entrega de volta. Sempre. Talvez não no Podem tempo que ter você certeza espera, disso. talvez não da forma que você espera, mas vai trazer de volta. E o universo me trouxe muito de volta só por aquilo. Eu acho que o esforço que eu fiz em relação a tudo que eu ganhei foi mínimo. Hoje em Não dia, foi? se eu olho. Tá doida? Você fez coisa pra caramba. Muita coisa. Então, Quando eu olho, nossa, como faz falta. Você saiu tem pouco tempo e a gente já sente falta sua. Mas isso que você tá falando, cara, cara, isso que eu percebi? Que a Tamires, ela foi mandar uma mensagem no sábado, porque a Lu ela não respondeu a gente, e a Tamires foi mandar uma mensagem pro pessoal do curso gratuito avisando da aula. E aí ela respondeu assim, Elisa, fala com o pessoal que tá cheio de mensagem automática que não tá muito boa, não vai converter, e é legal a gente trocar e não sei o quê. Aí eu já prestei atenção. Aí teve um outro dia também que ela falou assim, não, tal pessoa, não lembro nem o que era o assunto, mas tal pessoa perguntou tal coisa, mas a resposta é óbvia, é só ela fazer o lançamento, não sei o que, não sei o quê. E eu fiquei assim, gente, isso não é da parte da Tamires, isso, tipo assim, nem era pra Tamires saber, e eu acho que de tanto conviver, ela sabe. Lembrei de uma amiga dela, que já fez consultoria comigo uma vez, um tempo atrás, ela falou, ela foi fazer o lançamento, e é claro que ia dar errado, porque faltou tal coisa. Eu fiquei assim, gente, olha pra você ver, eu não ensinei formalmente pra ela, e ela pegou. Então, eu acho que estar no ambiente também te proporciona mudanças, não só pelo conteúdo, mas pela experiência de estar ali, de conviver com aquelas pessoas, de ter aqueles pensamentos. E, eu sou muito grata por você ter participado da empresa, porque a gente não teria as coisas que a gente tem hoje se não tivesse você, e não teria os materiais e tudo mais, e assim, você fez muita coisa. Então, sim, na verdade, você fez tanto quanto, tá? Até mais, talvez. Eu penso isso de tudo na vida, igual eu sou grata pelo Diego, sou muito, muito grata pelo Diego, muito grata, porque a gente tem trocas tão ricas, tão importantes, e sabe? De tanto assunto nada a ver, que parece nada a ver, e que faz toda a diferença. E aí eu tava contando pra ele ontem a história do sapo. Você conhece a história? Eu acho que eu contei no lançamento, dos 3 sapinhos que subiram a montanha. Eu já falei uma vez. Acho que eu conheço. Sim, conheço. Lembrei agora. Eu vou contar pra quem tá ouvindo, mas tinham 3 sapinhos e tinha uma competição que o sapinho que chegasse no alto da montanha ganharia, mas ninguém nunca tinha chegado lá. Todo ano tinha a mesma competição e os sapinhos treinavam muito e mesmo assim ninguém nunca chegava lá. Eles morriam antes de chegar lá, porque caía, porque escorregava, porque era muito frio e tal. E aí teve uma competição nesse ano X e um sapinho novo se inscreveu. E todo mundo falando, não vai conseguir, ninguém vai chegar lá, ninguém nunca chegou lá, é impossível, é muito difícil. Tem uma parte que até você acha que vai chegar, chega lá em cima, é escorregadio, você cai. Aí foram eles mesmo assim testar. Um deles já caiu no começo, beleza, sobraram 2 sapos. Um dos sapos, que era o mais cotado a ganhar, porque ele tava lá todo ano, ele tinha se preparado de novo, continuou indo, ele tava quase. Quando ele chegou nessa última etapa, ele realmente escorregou e caiu. E sobrou um último sapo, que eles perderam de vista, e esse sapo chegou lá, fincou a bandeira, e voltou e ganhou a competição. E aí chegaram nele e perguntaram, cara, o que você fez? Como é que você conseguiu? É impossível, ninguém nunca chegou lá, ninguém nem sabia o que tinha no topo da montanha. E o sapinho era surdo, e foi por isso que ele chegou lá. Simplesmente porque ele não escutou ninguém falar pra ele que não podia, que não dava, que ninguém tinha conseguido, porque ele nem sabia que não conseguia. E apesar de ser uma história que parece boba, é importante vocês pararem pra pensar quantas coisas vocês deixaram de fazer na vida porque era impossível chegar lá. Quantas vezes você não fez uma coisa que era um sonho porque te dava medo, porque você falava, não, nunca vou fazer, nunca vi ninguém que fez. Ou a outra colega já fez e ela chegou muito mais longe que eu jamais vou conseguir. Isso não existe. A minha vantagem, vou falar
contar o meu segredo pra vocês. Eu só tô onde eu tô hoje, porque quando eu comecei isso aqui, foi no auge da pandemia, e eu não contei pra absolutamente ninguém. Nem minha mãe sabia, nem meu irmão, nenhum amigo meu sabia. Eu abri meu Instagram, bloqueei todo mundo que eu conhecia e comecei calada. Como diz Tamires, calada vence. Calada vence. E aí, eu cheguei até aqui, e tô chegando, né? Tem muito caminho ainda, sem acreditar que eu conseguia, gente. Mas é que a Adriana falou, ó, fake it till you make it. Eu fui assim, uma hora alguma coisa eu tenho que fazer. A Mari é de fato maravilhosa. Eu ficava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho um sonho muito grande, e isso também é importante, porque você também falou isso, né? Que a gente se preocupa com nuances além do inglês. Você não é o inglês, o aluno não é o inglês. Não é o inglês pelo inglês. Eu tenho sonhos, eu acho que vocês da equipe conseguem ter muito claro que eu não faço o que eu faço por causa de mim, né? Porque eu quero dinheiro no fim do mês. Eu tenho um sonho, gente. Meu sonho é que todo professor de idiomas saiba que ele não precisa de uma escola, tanto regular quanto de idiomas. O meu sonho é falir as franquias, né? Qualquer dia eu falei que eu vou tomar um processo aqui, mas enquanto eu não tomar o processo, pode ter, eu continuo. Meu sonho é esse. Quando eu quero desistir, eu lembro do quantos professores poderiam conseguir, quantos professores já conseguiram, porque eu ajudei, e aí eu não desisto, porque eu falo, é mais do que eu, é além de mim. É por isso que mães e pais, né, mães principalmente, tendem a fazer muito mais coisa, né? O fazer além do querer, porque ela tem alguém que depende dela. É fazer ou fazer. E aqui é o meu caso, não é por mim mais, é por outras pessoas. Então eu continuo fazendo. Isso é muito importante a gente pensar também, que enquanto sua motivação for ficar rico, ganhar 10 mil, não sei o que, isso passa. Isso passa. Gente que começou comigo lá atrás, nem é do meu nicho. Gente, assim, fez mesmo curso que eu, mentoria que eu e tal. E o único objetivo da pessoa era ficar rico, ela ficou rica. Igualzinho uma estrela cadente. Do jeito que ela subiu, ela desceu. Porque isso não se sustenta. Isso não se sustenta. A gente tem que querer ficar rico, é direito de todo mundo, mas para além disso, a gente tem que querer mudar alguma coisa. E quem quer genuinamente, quem vai genuinamente atrás disso, consegue muita coisa na vida. A Natália Arcuri, que é minha ídola, sempre vou falar bem dela. Meu sonho é um dia ter essa mulher nesse podcast. Mas para além disso, a Natália Arcuri é alguém que queria mudar a vida financeira das mulheres, porque quando ela se separou, ela tinha dinheiro para comprar a parte do marido do apartamento dela, e por isso ela era livre financeiramente. Mas ela se lembrou de várias mulheres que ela conhecia. Ela fez uma reportagem nesse dia, que ela ainda era repórter, sobre mulheres que não podem se separar dos maridos e vivem em relações abusivas porque elas não têm dinheiro e não têm capacidade de sair dali porque não pode, porque, enfim, tem filhos, etc. Não deu para sair. Isso motivou tanto ela que ela criou esse império que é o Me Poupe hoje. Eu acho que isso também é relevante da gente trazer, né, da nossa discussão aqui, que quando for maior do que você, quando for sobre uma causa, você vai adiante. Mesmo que às vezes você tá desanimada, não tô muito afim, eu tô com preguiça, você vai, né? Porque é ir ou ir, tem outra chance? Não tem. Você continua indo. Então, isso é uma coisa que eu vejo em você, e eu vejo em mim, e eu vejo em todo mundo que deu certo. A gente faz além de, né? A gente corre atrás. Eu não vou tomar muito do seu tempo, porque eu sei que você tem coisa pra fazer, mas eu queria saber, assim, dessa sua trajetória inteira. Não só da parte trabalhando com a gente, mas também da parte como autônoma, pensando com seus botões, né? E com os seus problemas que você teve aí e tal. Teve algum dia que você sentiu muito medo, que você falou, vou largar isso aqui. Que trabalheira do caramba, o que eu tô fazendo com a minha vida? Teve um dia que você falou, vou desistir? A maioria. Acho que assim. Toda vez que você faz algo novo, você vai sentir medo. Então, poxa, acho que o lançamento. No dia do lançamento, foi dia 5, essa segunda-feira, é o mais recente que eu lembro. Eu falei bem assim, nossa, ninguém sabe que é networking, ninguém vai querer comprar, ninguém vai acreditar. Ou, por exemplo, nossa, eu fiz tudo isso, mas será que tá bom o suficiente? E todo dia a gente tem pequenos gatilhos desses. Então, todo dia você pensa, nossa, mas será que o aluno vai entender? Será que vai ficar bom a aula? Nossa, mas será que isso aqui? E será que aquilo? Mas dia de lançamento, eu acho que isso sempre bate mais, porque você fica assim... Será que alguém vai me achar idiota? Eu sempre penso, será que alguém vai me achar idiota? Ou será que alguém vai me achar marqueteira? Sempre tem isso. Mas aí, 7h30 da manhã, eu ia deixar meu lançamento para um horário de maior visualização, né? Eu falei assim, não. 7h30 da manhã foi a hora que me deu coragem, foi a hora que o pensamento ainda não tinha me tomado por completo. Lancei, postei, fiz stories. 7h30 fiz isso.
3 vendas. Foi meia 8 hora horas para em 3 vendas? Eu não tinha acompanhado números, porque eu tava no Foi meio meia da hora. aula gratuita ali. Mulher. E Foi aqui, meia você falou da Jordana mais cedo, né? No Podteacher. Ela Foi. mesma falou de mim, falou de você comigo. Falou: caramba, o produto dela é incrível. Nossa, a Mari é muito chique, ela tá indo muito longe, tô muito orgulhosa e tal. E tá vendo? E você nem sabia. Ela falou comigo desse dia. Não sabia. E aí eu fiquei assim, não, vou fazer. 7h30 mesmo eu já fiz. Porque eu falei bem assim, esse pensamento não me tomou por completo ainda. Ele só veio e passou. Mas ele vai ficar por ali até eu fazer. E aí eu fui e fiz. Eu falei pra mim mesma, se eu tiver uma venda, eu vou ficar bem. E a aula ao vivo, como é que vai ser? Porque é sessão de networking, então precisa ter mais pessoas. Falei bem assim, não tem problema. Eu vou botar meus amigos, vou arrumar gente, dou dinheiro pra pessoa participar se precisar. Mas eu quero fechar uma venda e pronto. Esse vai ser o primeiro lançamento que eu vou fazer do zero e vou fazer, porque o lançamento anterior eu não tinha tanto conhecimento prático ainda, né? Eu não tinha feito meu conhecimento virar hábito, como eu digo que é importante. Então eu vivi também as consequências negativas disso, né? Eu acho que o trabalho como autônomo, ele é desafiador porque ele tem várias coisas ao mesmo tempo que você não vivencia quando você é CLT. Quando você é CLT, você tem um privilégio muito importante que é você chega em casa, seu trabalho acabou. Professor, a gente sabe que não, né? Mas você não tem que se preocupar, por exemplo, se a empresa vai falir. Então, eu tenho que checar aqui a planilha, porque quando você é autônomo, todo dia é um mar de insegurança. Porque você não sabe se o aluno X vai sair, você não sabe se o aluno Y vai arrumar problema para você, você não sabe se alguém vai te lançar um processo por alguma coisa que não gostou de você. Então, todo dia tem essas coisas, alguns dias mais do que outros. Claro que tem sim dias em que é tudo 100% maravilha. Então, tem dias que você diz, nossa, hoje eu fiz tanta coisa, minhas aulas foram perfeitas. Mas a maioria dos dias vai ser mediano. E é muito importante falar isso, porque a outra pessoa que você vê lá nos stories, ela tá contando só a parte boa. Quem for lá ver meus stories, vai sim questionar algumas coisas, mas uma coisa que a Ana, que tava aqui mais cedo, que ela é minha aluna. Mari, seu Google Agenda é cheio, como é que você faz tanta coisa? Porque eu gosto do que eu faço. E eu sei que não é pra sempre. Mas a pessoa que vê meu Instagram vai olhar. Essa é a frase. Eu sei que não é pra sempre. Meu, você matou a pau, Mariana. Eu olho pra você, eu lembro de mim. Eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite. Eu fazia faculdade de 7 às 11 da noite, 10h40. E eu lembro de uma época, eu tava contando isso esses dias, eu pensei, como que eu conseguia uma coisa dessa que hoje eu não tenho essa capacidade? Eu queria comprar uma moto. O meu sonho era comprar uma moto. Porque como eu dava aula particular em vários lugares, eu tinha que ir de bicicleta. Muito, assim, eu moro numa cidade de morro, né? Então, meu Deus, cansativo. Eu era magrinha. Aí, eu queria muito comprar uma moto, porque eu chegava em casa 11 horas da noite, era perigoso, né? Onde eu morava. E aí, eu fui e falei, não, preciso de uma moto. Minha filha, eu comi o pão que o diabo amassou. Mas eu pensava todo santo dia, voltando 10h40 da faculdade, andando naquele escuro, minha tia com dó, descendo o morro de moto pra me pegar lá embaixo, pra poder subir. Eu lembro todo santo dia, eu falava, um dia eu vou comprar minha moto. E eu não vou passar por isso mais. E eu não vou passar por isso mais, eu não vou passar por isso mais. E a única certeza que eu tinha não é pra sempre. E foi por isso que eu continuei. Porque acho que também isso é um problema que a gente pensa. A gente desenha a nossa rotina e fala, já não cabe nada. Se eu quiser mais coisa, vou ter que enfiar mais coisa, já não cabe. Só que você não pensa que vai chegar ao além. E naquele além, você já não tem mais esse tanto de coisa aqui. Mas você tem que passar por essa parte. Eu acho que essa é a frase do seu Podteacher. Lembrar que não é pra sempre. É por enquanto. Exatamente. E é muito importante isso. Até me perdi um pouco no que fala, porque a gente se emociona, né? Mas não é pra sempre. Então, é muito importante você pensar nisso. É muito importante você projetar os seus pensamentos pro futuro, porque é ali que tá a chave. Então, a Ana perguntava muito, Mari, como é que você dá conta? E quem vira o meu Instagram, eu tento ser o mais humana possível, mas Instagram é uma rede social de vitrine, tá? Não tem como. Não existe você ser 100% vulnerável, você mostrar tudo. E se já você que eu for, sei você que não eu vai vou perseverar. Você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você mesma se desiste. Você causa desistência em você mesma. Você fala, não, se minha vida é uma merda, eu vou embora. Então você tem que fingir que tá bem até você ficar bem. De verdade. O Instagram é realmente uma vitrine pra você mesmo. Porque quando você abre o story pra fazer, minha filha, você tá olhando pra você. Isso é desesperador. Já tentou fazer um story enquanto você tá muito triste e você tá tentando fingir que tá feliz? Não tem como. É impossível. Não tem como. E é muito Esse dia eu tava importante pensar chateada. nisso. Eu falei, como é que eu vou gravar esse vídeo? Como é que eu vou fazer esse... Eu briguei com o Diego, quarta-feira de manhã, era o dia do meu pitch. Falei, Diego, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que... Terça. Eu tenho que fazer um pitch agora, meu filho. Eu estou brava. Como é que eu vou fazer um pitch brava? Vai passear um pouquinho. Aí ele foi ler um livro lá. Não, ele saiu de casa, foi ler o livro. Aí acabou, voltei pro ar, consegui fazer. Mas é isso que você tá falando. A gente tenta ser o mais humano possível na medida do possível, né? Não tem como ser demais também. Senão a gente desiste. Mas aí você traz o lado bom no Instagram. Sempre. Ou tenta. E aí é por isso. Eu também sei. Então,
Eu penso todo dia. Se eu só trago o melhor de mim, os outros também só trazem o melhor deles. E quem olha as vantagens, coloca isso na sua cabeça. Tudo que você olha sobre os outros que é bom tem uma parte ruim. Se eu sou uma pessoa bem-sucedida, é porque eu trabalho muito. Se eu, sei lá, se eu ganho muito dinheiro, a não ser que eu seja herdeira, mas até isso tem problema, porque eu nunca vi uma família com herança que se dá bem. Então, tem isso também. Então, se eu tenho muito dinheiro, ou é porque eu trabalho muito, ou é porque eu sou herdeira e tem alguma briga por herança que eu tô ganhando. Porque se você é o Ou é porque eu parente que trabalho ganha muito, ou é herança... porque eu exploro alguém. E aí a gente entra nas franquias. Tem muita Exato. gente falando, mas ele ganha muito de dono da escola. Semana passada alguém tava falando de uma. Não, foi na aula do curso gratuito. A menina falou que a moça falou: Não, mas se você sair, eu vou ter que fechar a escola. E aí ela falou com a Nath assim, com a amiga da Nath, você não consegue ter uma escola de idiomas. Porque você não sabe nada disso. Aí eu falei, ela é professora? Ela falou, não, ela é veterinária. Ah, tá, porque uma veterinária consegue ter uma escola de idiomas, mas eu não. E ela sabe mais que eu. Mas aí, nessa discussão que a Nath tava falando, eu fiquei pensando assim, existe duas formas, né, basicamente, 3 formas de você ser rico. Ou ser herdeiro, tem problema na família, ou você trabalha igual uma desgraçada, mas você não contou pros outros, ou você explora alguém. Como é que você dorme sabendo que você explora as pessoas? Como é que você bota a cabeça no travesseiro sabendo que todo mundo que trabalha com você te odeia? Porque isso é um valor meu. E que Você lembra disso faz aqui nada na de bom no empresa. mundo. Porque quem explora os outros não faz nada de bom no mundo. É odiado por todo mundo. E você Imagina lembra você disso acordar todo dia. na Sim. empresa? Eu falava, se tem uma coisa que pra mim é um valor muito importante, é que todo mundo goste de trabalhar comigo. Tinha um negócio no meu bloquinho de agenda, minha meta é que as pessoas que trabalhem comigo gostem de estar aqui. Porque quando não gostar, eu tô fazendo errado. Eu já não devia estar aqui também. E, cara, como você consegue dormir sabendo que você explora um monte de gente que as pessoas te odeiam? Exatamente. Então, tudo é difícil. E aí, quando você decide ser autônomo, que você decide colocar valores, é aquela coisa, escolhe o seu difícil. Mas você escolhe um difícil que está de acordo com o que você quer fazer. Então, além do nada é para sempre, pensa também que nem tudo é sobre mim. Então, continua. E é isso que é super importante você fazer. Então, quem me vê no Instagram, por exemplo, pode dizer bem assim: Nossa, mas como ela aguenta, como a Ana falava. Eu digo, Ana, não é pra sempre. E também eu tenho os meus dias ruins, só que eu não mostro. Eu não mostro nos dias que eu chego com enxaqueca em casa, nos dias que eu tô brava, que eu tenho que fazer um isolamento social pra poder refletir, porque senão eu vou ser grossa com alguém. Tudo isso. E é muito importante a gente falar disso, porque todo mundo tem os seus momentos também. Mas eu tô vivendo justamente com os meus valores. Então, eu durmo consciente de que eu tô dando o melhor pros meus alunos, de que eu tô indo de acordo com o futuro que eu quero. O que eu não gosto, eu também posso mudar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vive muito como autônomo é a questão de você não conseguir ir atrás dos seus objetivos pessoais. Eu vi a Isabela Camargo, que eu não sei se você conhece, mas é uma pessoa que eu admiro muito, que ela é uma escritora famosa e ela escreve sobre burnout. Ela fala muito do burnout e da relação de trabalho. E ela disse hoje: peço desculpas a todo mundo, a quem eu já disse que existe vida pessoal e existe vida profissional. Não existe. A vida é uma só. Você tem objetivos pessoais e objetivos profissionais. Isso ficou na minha cabeça. Por exemplo, um objetivo pessoal, ter um tempo semanal para a família. Isso parece tão bobo, mas pra gente que é autônomo, a gente não consegue tanto, às vezes. Porque a hora que sua família tá jantando e assistindo TV, você tá dando aula. A hora do almoço que sua família foi para casa, às vezes você tá em outro lugar. Eu geralmente almoço na faculdade. Então, é muito importante também você pensar nisso. Então, todos os valores, o que você não consegue corrigir hoje, você ou vai corrigir no futuro, ou você tá no caminho. E aí eu falava para mim mesma. Eu sempre falei para mim mesma isso, eu tô conseguindo, tô no caminho. Então, o meu sonho, o sonho da motinha que você tem, para mim sempre foi ajudar minha mãe, ser mais presente para minha mãe, porque é uma pessoa, para minha família no geral, eu sou muito uma pessoa de família. Mas eu vi uma pessoa que sempre foi muito esforçada. Então, eu tive um exemplo de pai. Na infância eu convivi muito com meu pai, depois eles se separaram, mas depois disso eu convivi mais com a minha mãe. E ela sempre foi uma pessoa de se esforçar muito mais pela gente do que por ela. Ela era sempre uma pessoa que se fosse para comprar algo para ela, ou pagar um curso para mim, pagar alguma coisa para mim, ela ia pela gente. Até hoje ela assim. Então, a briga daqui de casa é para ela não fazer pela gente. E eu falava bem assim, não, o meu sonho é conseguir retribuir um pouquinho do que ela faz, dar um pouco mais de paz para ela no dia a dia, de ela não se preocupar tanto no futuro, mas também sem sacrificar tanto o presente, conseguir também ser uma pessoa presente hoje em dia. Então, existe esse balanço muito entre o presente, o futuro e o passado. O passado você não pode corrigir, você pode aprender com ele. O presente é para você viver e o futuro é para você alcançar. Conseguir equilibrar isso aí. A vida é uma só. A vida é uma só. Gostei dessa frase. Eu acho que uma coisa
também importante que você falou, que finalizar com isso vai ser perfeito, é que você falou que se você não tá, por exemplo, do exemplo específico que você deu, você almoça na faculdade, de noite você tá dando aula enquanto seus parentes estão em casa, e não sei o quê. E se você não tem um plano pro futuro, porque você falou, você sabe que é temporário, que depois vai mudar, se você tem um plano. Se você não tem, não vai ser temporário, vai ser assim sua vida inteira. Você vai passar a vida toda não tendo tempo pra ninguém, não tendo nada pra ninguém, e é uma coisa que minha mãe sente essa dor muito, e ela fala que ela não estava tão presente em muitos momentos. Eu praticamente criei meu irmão, né? E ela não estava tão presente porque ela não pôde, mas hoje que ela tenta recuperar essa presença não dá mais, sabe? Eu moro sozinha, eu não tô mais na casa dela, não tenho mais esse tempo. O meu irmão não tem tempo, ele faz faculdade, ele dá aula e tal. E aí ela fica aí meio esperando tentar recuperar o tempo perdido que não dá mais pra fazer. Então, gente, pensa muito isso que a gente acabou de falar. Sempre tenha um equilíbrio entre as suas metas futuras e o que você tá vivendo agora, porque se você tá vivendo uma realidade muito complicada em prol de uma coisa que você tá querendo muito, é sustentável. Você consegue todo dia falar pra si mesma, é só até eu comprar minha motinha por 5 anos. Mais do que isso, não. Mais do que isso, você vai se desgastar tanto que você não vai aguentar mais e não vai chegar ao futuro. Então, toma muito cuidado pra fazer esse equilíbrio. Não é fácil, não existe regra. Não vou te dar uma fórmula pronta, porque não tem. Mas toma muito cuidado pra ver se você tá construindo o mundo que você quer, a vida que você quer viver, ou se você tá só sonhando com ela pra um dia ela chegar aí do além. Última coisa que você também tem que refletir, eu li hoje sobre isso de manhã cedo, que é dinheiro é um recurso que a gente faz mais, é fabricável. Tempo não, o tempo ele não é fabricável. Então, enquanto você preferir pagar todas as coisas da sua vida com tempo, você tá sacrificando o mais importante de tudo, que é vida. E você não consegue fazer mais tempo, no futuro vai faltar, tá? Então, pense bastante nisso, o que eu falei, tudo que a gente falou, é muita reflexão, muita filosofia, né, Mari? Mas é muita coisa que a gente conversa no normal também. E eu queria agradecer muito, muito, muito sua presença aqui, você ter tirado um tempinho pra estar aqui com a gente. Enfim, desejar boa sorte e, na verdade, boa sorte não, que sorte é para quem não faz a parte dele. Boas energias e bom ânimo para essa nova fase da sua vida, que você com certeza vai chegar onde quer que você queira chegar e até mais, porque você merece e você corre muito atrás. E tamo aqui, sempre que você quiser, portas abertas, se quiser voltar um dia, inclusive, passar para tomar um café, é nóis, tá? Eu que agradeço, você já fez muito por mim, sua empresa, sua equipe, então eu sou muito grata a você também, não só pelas oportunidades, mas por tudo, né? Então eu aprendo muito com você, continuo acompanhando, sou fã, né? Sou fã desde o começo, comecei fã, hoje sou mais ainda. Eu sou mais sua fã depois de trabalhar com você, isso diz muito sobre você. Então, se você virar uma fã de uma pessoa, depois que você trabalha com ela, você virar mais fã ainda, isso aí é precioso, né? Porque a tendência natural seria o contrário. Então, isso significa, isso já mostra muito o quanto você traz e agrega para todo mundo ao seu redor. E também a sua equipe, os seus alunos. Esse ambiente que você construiu, como você disse que o ambiente é muito importante, realmente beneficia todo mundo que está ali. Então, é super válido. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar dessa discussão. Adoro conversar, porque eu acho que a gente aprende muito mais conversando. Aprendi muitas coisas valiosas aqui hoje, vou levar para a vida, e muito obrigada mesmo, foi um prazer. Nossa, gente, agradeço todo mundo que tá assistindo também, tá ouvindo a gente no Spotify. O podcast acontece toda sexta às 11 horas no YouTube. Hoje foi um pouco mais cedo, mas geralmente às 11. E na quarta-feira ele já tá disponível no Spotify, a versão editada para vocês poderem assistir. Inclusive, menina, acabou de entrar alguém aqui na formação. Já quero dar as boas-vindas, aproveitar que a notificação caiu nesse segundo. Deixa eu ver quem foi. Aqui a gente tá com os nomes novos da nova turma, que você vai conhecer. Tem os alvos ao vivo com a Mari. Você que vai entrar na formação, que entrou agora. Última turma. Mari, última turma, Mari. Parou pra pensar? É a última turma da nossa querida? Eu vou sentir saudade. Eu também vou sentir muita saudade. A formação, ela exige muito da gente, né? Você sabe, da equipe como um todo. É a menina dos meus olhos. Eu nunca tive tanto orgulho de um projeto na minha vida quanto eu tenho orgulho da formação. Mas eu acho que eu aprendi isso com uma amiga minha que é psicóloga. A gente tem que encerrar as coisas enquanto elas estão no melhor momento. E a formação é incrível. Tô emocionada porque eu vou sentir falta dela. Mas a gente vai continuar caminhando e várias outras coisas. Ela não vai continuar com a gente, mas vai ter muita oportunidade para quem quer e para quem corre atrás. Mas eu convido vocês a participar da última turma, vai ser muito gostoso. A gente vai ter a Mari ainda, ela vai dar os alvos. Eu falei, pelo amor de Deus, Mariana, sai, mas não sai das nossas aulas ao vivo, porque eu não consigo sem você. E ela vai continuar nas alvos, ela vai continuar como
como monitora das aulas ao vivo da turma e eu tenho certeza que vocês vão amar participar dessa turma da formação. Obrigada, vocês estão aqui. Obrigada, Mari. Um beijão, gente. Hoje tem aula da mentoria. Se quiser assistir, fica à vontade. Beijo, gente. Vejo vocês. Até mais.